E aí pessoal, eu sou o Daniel e nesse vídeo aqui a gente vai responder uma das maiores dúvidas do fórum da Loura. Como utilizar o MySQL num container Docker e mapeando o conteúdo desses drives através de um container. Bom, vamos lá, qual o primeiro passo aqui? A ideia é que a gente aqui no Windows, primeiramente, vá aqui no nosso PowerShell ou no nosso CMD e faça o quê? O primeiro passo, como a gente quer utilizar a imagem do MySQL na versão 5.7, é que a gente baixe ela, vamos fazer o download aqui através do comando docker image pool, e enquanto ele vai fazer o download, a gente vai trocando uma ideia aqui. No Windows, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir que a gente quer fazer o compartilhamento de determinado drive para que ele sirva como volume. Então, por exemplo, aqui no caso do Windows, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no ícone da baleinha do Docker Desktop e vindo aqui em Settings, a gente precisa vir na opção de Shared Drives e fazer o quê? A gente precisa escolher um dos drives que a gente tem, que no caso tem o C e o D, eu quero compartilhar o C. E eu vou apertar aqui em Apply. A partir desse momento o drive C vai conseguir fazer mapeamento, ele vai conseguir criar volumes ali dentro. E a gente já pode fechar aqui sem nenhum problema. Como é que está o estado aqui do nosso download? Ainda está fazendo. Então, para a gente não perder tempo, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou abrir outro terminal e enquanto o download vai sendo feito ali, vamos começando a escrever o nosso comando. O que a gente vai fazer aqui? Bom, a gente precisa executar um container a partir de uma imagem e o comando a gente já sabe qual é, que é o docker container run, ou se a gente quiser deixar um pouquinho mais curto, só o docker run. E a gente informa a imagem que a gente quer utilizar, que é o MySQL na versão 5.7. E se eu só rodar isso aqui, vai ter um probleminha. Por quê? Porque eu não fiz nenhum mapeamento do volume e eu não defini configuração nenhuma do banco, de senha, por exemplo. Como é que está o status do download aqui? Já terminou. Vou dar um Enter aqui para vocês verem. Repara que aqui no final ele fala que o banco não foi inicializado e a opção de password, de senha, é obrigatória. Então, se a gente definir aqui, a gente precisa definir ou a senha do nosso banco através dessa variável de ambiente, ou falar que a senha é vazia, ou que a senha vai ser alguma senha aleatória qualquer. E como é que a gente passa uma variável de ambiente, utilizando o Docker? Bom, a gente vai utilizar aquela flagzinha, que é o "-e", e agora a gente pode passar variáveis de ambiente. E a gente não vai querer utilizar sem, então vou passar essa MySQL lá, o empty password aqui, e vou falar que o valor dela é yes. Falta agora a gente fazer o quê? Mapear o nosso volume. E mapeamento de volume, eu vou botar aqui "-v", e eu vou mapear o quê? Eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho e vou fazer o quê? Vou chamá-la de MySQL e vou copiar aqui, para a gente não perder tempo, vamos ser aqui marotos, vamos copiar o caminho dessa pasta, o local dela aqui. Copiei, vou vir aqui no nosso... Opa, troquei aqui, fui no errado. Vamos aqui no nosso terminal de novo e vou colar aqui o caminho. Falta botar aqui /MySQL, que ele só copiou até o desktop. E agora 2 pontos e o caminho que a gente quer mapear dentro do nosso container. E eu já vou adiantar para vocês que a gente precisa saber, se a gente for olhar lá na documentação do MySQL, qual é o caminho que ele guarda os dados do banco. Mas eu já vou adiantar aqui para vocês que é nesse cara aqui, /var, /lib, /MySQL. E o que a gente pode fazer aqui? Agora é só a gente dar um Enter. E o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Ele vai começar a carregar as informações do banco, vai falar que está sendo criada sem uma senha, considere passar a opção de sem segurança, não importa. Está continuando a criar aqui e no fim das contas o serviço do banco está rodando na porta 3306. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora, caso você esteja, outra dúvida bem frequente no fórum, querendo acessar a partir da sua máquina host o MySQL que está dentro de um container, basta você utilizar o IP do seu container e passar a porta 3306 que você vai conseguir acessar o seu banco sem nenhum problema. Porque a gente consegue acessar o container diretamente a partir do nosso host, a partir do IP. E como é que a gente descobre, um pequeno off-topic aqui, o IP do nosso container? Basta a gente vir
aqui no nosso terminal e fazer o quê? Vamos dar um Docker Container LS para ver aqui o container em execução. Vou pegar o ID dele e vou dar um Docker Container Inspect e vou inspecionar esse cara. E eu já vejo de cara aqui que o IP dele é 172.17.0.2. Então, caso você queira acessar, né? No meu caso, se eu quiser acessar esse container, né? E o MySQL dentro dele, bastaria eu acessar esse IP aqui na porta 3306, sem problema nenhum. Mas tá beleza. O que mais a gente pode fazer agora que esse cara está rodando? A gente pode acessar esse container e fazer algumas operações no banco ali dentro, né? Como, por exemplo, inserir, né? Criar tabelas e inserir dados nessa tabela. E como é que a gente acessa, né? Como é que a gente executa um comando dentro de um container que já está em execução no Docker? Repara que esse cara aqui, né? Ele travou a execução do nosso terminal, está rodando já o MySQL. E como é que agora a gente consegue acessar esse container? Se a gente quer executar um comando dentro de um container que já está em execução, a gente tem a opção do Docker exec. E agora basta a gente informar que a gente quer executar esse comando no modo interativo, né, para que a gente consiga acessar esse terminal desse container. E o container que a gente quer fazer isso, né, que tem esse ID aqui que eu copiei ainda agora. Por fim, o comando que a gente quer executar é o bash, para a gente acessar o terminal desse cara. Dando um enter aqui, cá estamos. Se a gente vier aqui, né, e der um MySQL-u root agora, o que que acontece? Acontece que a gente está no MySQL. Olha que legal. Se a gente der um show databases, ele vai mostrar os bancos que já vêm por padrão no MySQL e a gente pode criar o nosso próprio banco. Então, por exemplo, create database, alura mais. Opa, pronto. E agora, né, se repetir o comando aqui, tá alura mais, sem nenhum problema. E eu tenho aqui uns comandinhos, né, só para a gente já copiar e colar aqui. Opa, não copiei. Vamos copiar aqui. Vamos colar aqui. Tem que usar o banco, né, pessoal? Use alura mais. Agora sim, vamos reexecutar o comando. Pronto. E agora a gente insere tudo dentro desse banco. Beleza, se a gente der aqui um select asterisco from fruits, o que que acontece? Tá aqui os nossos dados. Beleza, que legal. Mas o que que a gente quer, né? Qual a motivação desse vídeo aqui? A ideia é que agora esse container pare, ou seja, vamos sair aqui dele, né? Vamos dar um Docker Container LS aqui de novo. Pegar o ID desse cara e vamos remover esse container à força com Docker Container RM, passando o ID aqui menos force. Então esse container agora já era. Se a gente voltar aqui no nosso outro terminal, ele parou de funcionar já também. Mas se a gente vier aqui na nossa área de trabalho, repara que a nossa pasta MySQL agora tem um conteúdo dentro dela, inclusive com o nome alura mais. Olha que legal. E a gente já tem aqui, inclusive, o nome da nossa tabela aqui dentro. Será que vai dar certo? Será que se eu subir agora um outro container, utilizando esse cara como volume, os dados vão estar lá ainda para a gente? Vamos descobrir agora. Vou voltar aqui e vou subir, né, com o mesmo comando, ele vai gerar outro container, né, com um ID diferente, mas vamos ver o que que acontece. Ele está criando aqui, já vou voltar aqui no nosso outro terminal e vou dar um Docker Container LS e ele já gerou, né, repara, com outro ID, outro container. Se a gente repetir a ideia aqui de dar um Docker exec -it com esse ID aqui bash, o que que vai acontecer? Vamos lá, MySQL-u root. Entramos no MySQL de novo. Mas a mágica agora é que se a gente der um show databases, aqui está alura mais. Use alura mais. E agora, se a gente der um select asterisco from fruit, cá estão todos os nossos dados de novo. Olha que legal, né, pessoal? Isso é bem legal. Mas isso é só uma das várias funcionalidades, né? Uma das várias possibilidades que o Docker pode fazer pela gente. O que mais que a gente poderia, né? Só critério de curiosidade, ter feito aqui. Vamos remover esse container aqui de novo. A gente pode... Opa, passei o ID antigo, né? Vamos dar um Docker Container LS aqui e vamos trocar o ID por B5, que é o ID desse novo container. Bom, o que mais a gente poderia ter feito aqui? Ao invés de a gente ter utilizado a versão do MySQL como a gente acabou de utilizar, a gente poderia ter feito a mesma ideia fazendo o quê? Não sei caso vocês já tenham ouvido falar, né? O MariaDB. Então, se a gente vier aqui, o que é o MariaDB? Ele é a versão simplesmente open source, né, atual
do MySQL. Então, se a gente tiver aqui no MariaDB Docker Hub, a gente consegue fazer o seguinte. A gente vem aqui e consegue, utilizando, né, a mesma documentação, usar o cara, né, da mesma forma que a gente utilizou. Repara que o comando, né, de Docker Run, definindo aqui algum password ou não, definindo nossa tag, podendo definir aqui, né, vamos dar um Ctrl F aqui em volume. A gente pode fazer exatamente a mesma ideia. Vai funcionar exatamente do mesmo modo e repara que, inclusive, o caminho é o mesmo, é var lib mysql. Mas, pessoal, a ideia é basicamente só essa, né? Eu só quis mostrar isso para vocês, que é uma dúvida bem recorrente, um assunto bem legal também. E eu vejo vocês numa próxima. Até lá! Conheça os cursos de infraestrutura na Alura. Aprenda sobre segurança, SQL, banco de dados, Linux, Windows e aprofunde-se em computação na nuvem. E tem mais! Internet das Coisas, Amazon Web Services e DevOps. Vem estudar com a gente!